Bom, galera, obrigado por estar olhando o vídeo. Esse aí é o vídeo, então, número 4, né? Que é sobre o pacote de viagem. Então, é o vídeo mais aguardado, né, até agora. Um vídeo que eu vou falar sobre quanto eu gastei no pacote de viagem. Então, é um vídeo que algumas pessoas perguntaram várias vezes, né? Ah, quanto gastou? Quanto deu? Né? Isso e aquilo, hotel, como tu fez, coisa e tal. Então, é um vídeo bem interessante, então esse é o vídeo que vai dizer para ti quanto realmente você vai gastar numa viagem, né? Para você ter uma noção se você realmente mais para frente pode fazer uma viagem ou não. Então, olha do começo ao fim, né? Se ficar um vídeo um pouco longo, né? Olha em duas partes aí. Se ficar meia hora, olha 15 minutos hoje e amanhã olha mais 15 minutos. O vídeo sempre vai estar aqui, então disponível, então não precisa se afobar, começar a pular o vídeo, olha bem tranquilo, bem de boa, no celular, no notebook aí, para que você consiga mais ou menos ter uma noção de como fazer, né, e quanto custa, né, quanto pode custar uma viagem, né. Então, até fiz um cafezinho aqui para mim tomar, porque vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, né, vai ser um vídeo um pouco, que não posso esquecer nenhum detalhe, então o que acontece? Nesse pacote de viagem, então, vai estar incluído o hotel e a passagem aérea. Passagem aérea é o mais caro, né? Depois vem o hotel. E aí tem também o seguro viagem que vem junto, né? Mas o seguro viagem é bem tranquilo, é bem barato, né? Não se compara com o preço da passagem aérea. Então, assim, uma viagem, ela ou você vai no modo turista, ou você vai no modo gerente de projetos. Por que que eu digo isso? Porque assim, essa minha viagem eu estou organizando ela, estou planejando ela, usando a gestão de projetos, né, que é um curso que eu tenho. Então, esse é um projeto, ele tem começo, meio e fim, né? Ele começou já faz uns 2 anos e meio, estou planejando essa viagem, então já começou lá atrás. Tem o meio dessa viagem, que eu comprei o pacote de viagem. E o fim desse projeto não vai ser quando eu for viajar para lá, vai ser quando eu for tirar as fotos, fazer os vídeos, voltar e chegar em casa com as duas pernas, os dois braços, cabeça no lugar, chegar aqui no meu quarto e dizer, pronto, esse projeto foi bem sucedido. Então aí sim, quando eu chegar em casa da volta da viagem, é que o projeto vai estar concluído. Então, você sendo esse gerente do projeto, você pode cuidar a parte do custo, principalmente, né? Para que esse custo da viagem não fique muito alto. Então, vou mostrar para vocês como eu fiz, né? E geralmente assim, um médico, um advogado, um empresário, eles vão olhar lá o pacote de viagem e deu 15 mil, eles vão pagar os 15 mil e deu, já era, né? Mas a gente pode fazer, né, essa cotação de preço, cuidar, né, quanto vai dar o valor dessa viagem para que não fique uma viagem muito cara. Então, você pode ser esse gerente de projetos, como eu estou sendo aqui nessa viagem que eu fiz. Então, assim, ninguém nunca te impediu de fazer uma viagem, né? Tanto para o Brasil quanto para fora. Você não faz porque realmente você não. Ah, eu não tenho dinheiro. A primeira palavra, né, que muitas pessoas dizem. Ah, eu não vou para Paris, eu sempre quis ir, mas eu não tenho dinheiro. Cara, hoje em dia as formas de pagar. Antigamente sim, era muito mais complicado, né? Mas hoje em dia são várias formas de pagamento que você pode pagar, né? Deu o valor X, você pode. Olha, no site que eu comprei, por exemplo, tem muita, mas muita opção de pagamento, boleto, entra numa conta de um banco lá, você pode parcelar em 24 vezes, você pode fazer em dois cartão de crédito, então você pode pedir para o teu pai, para tua mãe, aí usa o teu, um cunhado, para uma irmã, enfim, pessoas mais confiáveis ali da família, né, que possam te emprestar para fazer em dois cartões de crédito, então assim, formas de pagamento várias tipos de forma de pagamento que pode caber no teu bolso. Então, por isso que eu estou te dizendo, às vezes você não sabe disso, né? Você, para Paris deve ser muito caro. Tente se informar, entre num site, olha lá, né? Escolha um hotel, escolha quantos dias, né? E aí no final lá você vai ver o valor e aí você vê as opções de preço e quanto que daria para pagar por mês, né?
aí você pode ter uma noção, talvez às vezes as pessoas não saibam, não têm noção disso, né, que uma viagem internacional, pode ser não tão cara assim, né, quanto as pessoas acham, né. E por isso que a minha viagem não deu tão caro, porque eu fiz também essa cotação de preço, né. Eu pesquisei e fiz pesquisas para fazer o pacote de viagem no momento que eu fiz a compra para ela, para o pacote de viagem reduzir o valor, e reduziu bastante, né. Então eu vou falar para vocês como eu fiz, né, esse pacote de viagem com o valor, bem atrativo, bem melhor do que se eu fosse comprar, assim, de primeira. Então você tem que entender que não é quando você pesquisa lá: "Ah, deu 15.000, 15.000, pronto, é esse o valor". Você nunca mais vai pesquisar, porque deu 15.000 na primeira pesquisa: "Ah, eu não tenho esse dinheiro aí". O que foi que aconteceu comigo, né, quando eu pesquisei, o valor da viagem deu 15.000, mas eu não desisti, achei salgado, claro, mas não desisti, assim, logo de cara. Então, você tem que entender que os pacotes de viagem eles baixam dependendo do mês que você está pesquisando. Por exemplo, eu fui para São Paulo em 2016, né, que eu fui no festival da Tomorrowland, quem conhece a Tomorrowland, comprei pela Decolar, R$ 350 ida e volta, né, de Porto Alegre a São Paulo. Então, super barato, né, um preço bem acessível. Comprei na Black Friday, foi em dezembro, naquele ano lá. E fui lá na Tomorrowland tranquilo, tem as fotos até no meu Instagram, quem quiser ver. As fotos da Tomorrowland, tem lá várias fotos que eu tirei lá, então foi muito legal, uma viagem muito parecia a cabeça para é um carregador de bateria, né? Uma viagem para carregar a bateria mesmo, faz muito bem, então eu recomendo para que vocês também façam uma viagem. Então, o site que você vai comprar esse pacote de viagem, você tem que ter noção que seja um site bom e confiável, né? Você não vai comprar num site louco que você não. Inclusive, até esses tempos atrás na televisão, né? Um site conhecido deu um calote lá nos caras que compraram o pacote, não conseguiram entregar o pacote. E a propaganda tava na televisão com o ator meio que famoso, assim, mais ou menos famoso. Então, para vocês verem que vocês têm que tomar cuidado. Então, eu recomendo assim a Decolar ou a CVC, são as duas maiores, as mais grandes, as mais confiáveis. A Decolar é um dos melhores, cara, é um site muito bom de comprar mesmo. Ele é um site que quem planejou, quem fez o site, né, ficou muito bom, assim, muito fácil de você. Talvez você a primeira vez olhe assim, quanta coisa e tal, talvez se perca, mas não é um site que você se perca, assim, você consegue ver muito detalhezinho que em outro site que eu pesquisei era muito mais difícil, muito mais ruim, assim, de procurar as coisas. Então, o site do Decolar é muito bom mesmo. Você, na hora que no hotel ali, você pode ver no mapa, você clica lá, você vai ver aonde fica o hotel realmente no mapa. Talvez outros sites tenham isso também, mas é um pouquinho mais difícil. Realmente a Decolar é um site bem legal, bem bom assim de comprar. Então é CVC ou Decolar. Se quiser comprar, e assim, você tem que entender que no momento que você pesquisar, que o Google e as redes sociais entender que você quer fazer uma viagem, é como exemplo, você vai comprar uma televisão, você clica lá no Google, televisão 55 polegadas, e começa a aparecer já a televisão no teu Instagram, em tudo que é lugar, de punhado, né? Então é mais ou menos assim. No momento que as redes sociais, o Google entender que você pesquisou uma viagem, eles vão começar a mandar pacotes de viagem com promoção, isso e aquilo, de vários sites, né? Inclusive apareceu para mim um para Paris, 3.000 e poucos reais para Paris. Aí eu pensei assim, eu vou dar uma olhada. Só por curiosidade, né? Aí cliquei lá, uma empresa, né, que eu nunca ouvi falar, enfim, acho que era de São Paulo, uma empresa lá, 3.000 e poucos reais para ir de São Paulo até Paris, então cuide, né? Que o barato pode se tornar caro, então compre em site confiável, mas você compra onde você quiser, na verdade, né? Eu só tô recomendando e dizendo que essa cotação de preço que eu fiz foi na Decolar, né? Então tudo isso que eu fiz, procedimento, coisa e tal, foi na Decolar. Então se você comprar em outro site, talvez seja igual, talvez não sei.
né? Mas reduziu, né, bastante o preço do pacote de viagem fazendo essas pesquisas, essa cotação de preço. Que a cotação de preço tem duas formas de fazer, ou você faz tipo em vários sites, né? Pesquisa lá, nesse site deu menos valor, vou comprar aqui. Ou você pode fazer a cotação no próprio site, né? Pesquisando em vários meses, né, a tua viagem para você ver quanto se tem alguma mudança de preço, né? Então é isso que eu fiz e eu vou falar para vocês então. Bom, então assim, o microfone de lapela, eu até vou falar para vocês, o microfone de lapela, o meu, como eu disse nos outros vídeos, ele estragou, né? Então o áudio vai ser por enquanto assim, no volume no áudio original do telefone. Mas quando eu for viajar, eu vou ter que comprar um microfone de lapela, porque não tem como gravar. Uma coisa é gravar no quarto e outra coisa é gravar na cidade. Imagine gravar em Tóquio, lá na maior cidade do mundo, mais populosa do planeta, tentar gravar, falar alguma coisa assim no som original, no áudio original do celular. Eu acho que não vai sair quase nada, então tem que ter um microfonezinho. Eu vou tentar ainda testar aqui na cidade, comprar um que funcione aqui no telefone. Mas por enquanto o áudio vai ser assim, então levanta bem o volume aí para ter um áudio melhor. Se for notebook, acredito que o áudio fique bom, né? No celular também, enfim. Bom, então vamos lá. A cotação de preço, bom, enquanto enquanto eu ainda estava no processo de retirar o passaporte, né, que eu tive que fazer a identidade, eu expliquei lá no vídeo 2, né, sobre o passaporte. Então, enquanto eu estava tirando a minha identidade, esperando ela vir, né, que eu não tinha uma nova, eu já fui pesquisando, né, no site da Decolar quanto custava para ir para Tóquio, no Japão. Então você pode fazer isso. Quer ir para Paris? Já pesquisa lá antes de tirar o passaporte, né? E quanto custa essa viagem para ir para Paris, né? E aí o site é bem simples, né? Em cima lá vai aparecer, entrou no site, baixa o aplicativo, né? Que eu acho que é melhor ainda, mais seguro. Aí vai estar lá em cima, você clica em pacote de viagem, né? Vai ter hotéis, só a passagem aérea, mas aí você clica em pacote de viagem, que vai estar o completo, né? E aí você vai colocar lá em cima, né? eh, a origem, né? Da onde você está saindo. Aqui em Juí tem aeroporto em Santo Ângelo, né? Mas na verdade, tipo, eu não quis sair daqui, eu quis sair de Porto Alegre. Então eu coloquei lá Porto Alegre e o destino até Tóquio, no Japão. Então, origem Porto Alegre e o destino Tóquio, no Japão. E aí embaixo vai aparecer a data que você está indo. Então, ali a data você sempre vai colocar a mesma data, né? Eu colocava sempre agosto, né? 2025, agosto, agosto, setembro, e no finalzinho de agosto, a ida e a volta também ali no finalzinho de agosto, ou comecinho de setembro, né? Sempre ali a mesma data. E aí botava pesquisar uma pessoa e botava pesquisar. Lembrando que você sempre vai colocar o máximo 6 dias. Não coloca, começa a bloquear, né? Botar 12, 15, 20 dias, porque aí vai dar muito, muito caro, não tem como. Então, para quem é CLT, né, carteira assinada, né, trabalha com carteira assinada e tudo mais, faça de 6 dias, né, o máximo. 4, 5, 6 dias. Eu fiz de 6 dias, né? Então, eu recomendo você, né, se você for para Paris 6 dias, provavelmente um vai ser dentro do avião, mas você vai ter 5 dias para aproveitar lá, tá bom, né? Então eu fiz o pacote de 6 dias, né? Botei a data ali, botei pesquisar e aí a primeira coisa aparece os hotéis, né? Todos os hotéis ali para você pesquisar. E quando eu pesquisei, né? Eu cliquei no hotel, logo depois passou para companhia aérea, escolhi a companhia aérea, né? Aí obrigatório o pacote, o seguro de viagem, botei o seguro de viagem, e aí o preço final deu 15 mil reais. Achei salgado, né? Achei um pouco alto o valor, mas tudo bem, não desisti. Quando eu fiz a primeira pesquisa, era
agosto, agosto de 2024, né? Para mim ir em agosto de 2025, né? Só que assim, o site ele só permite você pesquisar um ano para frente. Não pode pesquisar, tipo, a gente tá em 2024, eu for fazer a pesquisa lá para mim viajar em 2028. Não, é um ano para frente sempre, né? Não, eles não tem como você pesquisar 2, 3 anos para frente. Então a Decolar não sabe que eu queria ir em 2026, né, fazer a viagem. Mas lá o único o tempo que eu tinha era um ano para frente, então agosto, né? Eu fiz a pesquisa agosto de 2024 hoje, para mim ir em agosto de 2025, né? Então é sempre um ano para frente. Então quando eu fiz a pesquisa deu 15 mil reais, né? Aí chegou agosto, setembro, né? Chegou setembro, eu fui lá de novo, botei isso aí em Porto Alegre, indo até Tóquio no Japão, botei a mesma data sempre, né? Finalzinho de agosto, 6 dias, né? Uma pessoa, botei lá, cliquei, apareceu o hotel, escolhi o hotel, apareceu as empresas aéreas, escolhi a empresa aérea, botei o seguro, no final deu 15 mil de novo. Então, achei carinho, né? Ainda continuou o preço caro. Aí chegou outubro de 2024, né? Fui lá de novo, pesquisei. Para mim, ir ficar 6 dias em Tóquio, no Japão, no finalzinho de agosto, né? Fiz o mesmo procedimento, escolhi o hotel, escolhi o voo, escolhi o seguro viagem e deu os 15 mil de novo. E aí eu pensei, bom, será que vai ser esse preço, né, para sempre? Bom, talvez na Black Friday ele dê uma baixada, né? Aí chegou, bom, pesquisei em agosto, setembro, outubro, né, e deu os mesmos 15 mil. Quando chegou novembro, né, e sempre tira print, né? Quando você pesquisar no telefone, sempre tira print para você ter uma noção e para você saber de quando você pesquisou, né? Quando você pesquisou em agosto, setembro, outubro, quanto foram os valores que deu. Não tente ficar só na cabeça, eu acho que deu. Não, tira o print sempre, né? Para você ter uma noção à base dos preços, né? Para você depois olhar lá. E aí quando chegou novembro, eu fui lá de novo, né? Botei saindo de Porto Alegre até Tóquio, saindo finalzinho agosto, né, 2025, 6 dias, e aí pá. E aí quando apareceu o hotel, né, apareceu o preço bem mais abaixo do que as outras vezes que eu tinha pesquisado. Aí eu pensei, opa, então essa é a dica. Quando você for pesquisar, e a primeira coisa quando for aparecer são o valor dos hotéis, né? Quando o valor dos hotéis estiver mais baixo do que das outras vezes, é um sinal que o pacote no final vai dar bem menos. Ou seja, quando o pacote de viagem fechou para mim por 15 mil, quando aparecia, né, os hotéis, eles eram 10 mil reais, 9 mil, 8.900. Era nessa base de preço os hotéis, quando fechou a 15 mil, né, reais o pacote. E dessa vez, em novembro, quando eu pesquisei 2024, né, os hotéis apareciam por 6 mil e pouquinho. Então baixou uns 2 mil, quase 3 mil reais o preço, né? 2 mil reais, vamos dizer assim, baixou o preço. Então isso quer dizer que lá no final pode ser que abaixe esses 2 mil reais no final do pacote, entendeu? Então, era novembro de 2024. Fiz a pesquisa para mim ir em agosto de 2025 e o hotel apareceu por 6 mil e poucos reais. Aí eu cliquei no hotel, né, de 6 mil e pouco, beleza. Escolhi a companhia aérea, né? Botei o pacote, o seguro de viagem e no final o pacote saiu por 9.800. Olha só a diferença. De 15 mil, né? 15 mil deu em agosto, setembro, outubro. Quando eu pesquisei em novembro de 2024, fiz a pesquisa para mim em agosto de 2025, o pacote apareceu por 9.800 reais. Então, olha só o salto que deu, né? Isso é fazer a cotação de preço no próprio site da Decolar. Então, o site da Decolar não sabe que eu não quero fazer a viagem para ontem, né? Pesquisei lá, vou comprar. Não, eu posso fazer essa cotação de preço, eu tenho tempo.
Eu tenho tempo, eu não tirei o passaporte ainda, então, enquanto isso, eu posso ir fazendo essa cotação de preço. Então, só para vocês terem uma noção, eu circulo, né? Circulei essa data aí no meu calendário, em novembro, que era uma data que eu poderia comprar, então, o meu pacote de viagem por R$ 9.800, entenderam? Quem não entender, me pergunta no privado, mas resumindo, então, só de você pesquisar na data certa, de R$ 15.000 que foi o pacote, eu poderia comprar por 9.800, né? Então, ou seja, quando eu pesquisei em agosto, setembro, outubro, o pacote fechou por 15 mil. Quando chegou novembro, foi para 9.800. Aí dezembro, que eu pensei que na Black Friday talvez baixaria mais ainda, mas não, voltou para os 15 mil. Então, para vocês terem uma noção que se você comprar na data certa ali, você pode economizar um monte. E eu digo, a data que você vai viajar, você sempre vai colocar a mesma. Sempre eu colocava agosto. Finalzinho de agosto ali, 6 dias. Ali você sempre vai botar o mesmo dia. O que vai mudar é o mês que você está pesquisando para você esse pacote, né? É ali que vai dizer o que vai dar o desconto, vamos dizer assim, dessa cotação de preço. O mês que você está pesquisando. Porque o mês da tua viagem sempre vai ser o mesmo. Bom, então esse é apenas um detalhezinho. Então lembrando, como eu 2 anos e meio, 3 anos planejando a viagem, então o decolar não sabe que eu tenho tempo, né? Que eu tenho tempo para fazer essa pesquisa. Eu não vou comprar de hoje para amanhã. Então, a minha viagem em agosto de 2026, né? Agosto de 2026. Então, quando chegou agora, no caso, eu tinha assinalado, marcado que em novembro eu poderia comprar, né? A gente tá em novembro, né? Mas eu comprei em outubro meu pacote de viagem. Não precisei esperar até novembro, porque em outubro desse ano agora ele já estava com preço de 9.800. Então eu fui lá e comprei. Então você sempre tem que estar ligado, sempre tem que estar esperto, né? Eu tirei como base, né? Para você tirar uma base do quanto você pode economizar comprando no mês certo, né? Em 3 meses seguidos eu pesquisei, o pacote deu 15 mil. No quarto mês que eu pesquisei, o pacote foi para 9.800, né? Então, para vocês terem noção como dá para fazer essa cotação aí, e você pode economizar bastante, de 15 mil para 9.800, né? É um baita desconto, né? E então, assim, quando chegar a parte do hotel, né? Que é a primeira coisa que vai aparecer, você pode clicar ali no ver no mapa e ver aonde fica esse hotel, em que lugar que fica ali da cidade. Por exemplo, eu escolhi o hotel, até botei nos stories do meu Instagram, aonde ficava o hotel, que eu vou só caminhar, né? Eu só vou gastar a sola do tênis. Para mim ir nos lugares onde da parte do turismo, né? Onde eu vou fazer o turismo ali, eu escolhi o hotel onde eu vou só caminhar até os lugares onde eu tenho que ir. Então não vou pagar táxi, que o táxi é um dos mais caros do mundo em Tóquio, né? Não vou pagar ônibus, não vou pagar trem, metrô, nada. Eu só vou gastar a sola do tênis. Então tente fazer isso, né? Clica lá no ver no mapa, no hotel, e aí você vai ver aonde fica esse hotel, porque se fica lá é barato, mas fica lá na ponta da cidade, eu vou ter que pagar ônibus ou táxi para vir, para voltar. Então, quanto não vai custar isso? E você, como é gerente desse projeto, você tem que pensar no custo, principalmente no custo. Então, se você já fez essa cotação de preço aí do pacote e conseguiu fazer, né, por 9.800, quando você for escolher o hotel, tente pegar o hotel, claro, o hotel barato, né? Que nem eu peguei um hotel de 6 mil e poucos reais, e eu peguei muito próximo dos locais onde eu tenho que fazer o turismo, então eu vou caminhando, entendeu? Esse é o detalhe, eu vou caminhando, vou conhecendo a cidade, né?
de Tóquio, caminhando ali, indo nos lugares onde eu quero ir, sem pagar trem, sem pagar táxi, sem pagar nada. Então isso é uma economia, né, muito boa para viagem, você economiza mais, né? E na parte do voo tem outro detalhe muito importante que é o seguinte: na primeira vez que eu pesquisei lá que deu 15 mil, eu escolhi o hotel, né? Aí foi na parte da aviação, apareceu que não dá para ir de São Paulo para Tóquio direto, ele tem que fazer a conexão em algum lugar, não vai direto, né? E aí apareceu ir por Los Angeles, por, por Nova York, por Miami, enfim, cidades dali dos Estados Unidos. Eu pensei, bah, fechou, eu vou ir por lá. Imagina tá descendo lá no aeroporto de Nova York, eu quero ir para Tóquio, aí tá descendo lá em Nova York, tudo mais, tirar foto, isso e aquilo. Só que tem um detalhe, né? Os Estados Unidos ele é bem complicado já de tirar o visto e tá cada vez mais, porque o Trump ele tá, né, cada vez está mais difícil. E para fazer conexão, só de você ficar, descer lá, ficar dentro do aeroporto esperando outro avião, você também tem que ter um tipo de visto. Então, eu pensei, bah, mas mais burocracia para quê? O meu objetivo é ir para Tóquio, né? Por onde eu vou ir, por onde vai ser a conexão, não importa, né? Eu quero ir para Tóquio, então não tente se levar muito assim, se você tem que fazer conexão, tentar se iludir muito nessa conexão. Ah, vai dar para ir por Dubai, vai dar para ir por tal lugar, isso e aquilo. Aí você vai querer sair do aeroporto na conexão para visitar o lugar. Não, não faz isso. Então, assim, muitos nem dá para fazer, né? Não se iluda muito com a conexão, foca no lugar que você vai. Então, meu foco é Tóquio. Então, não tem porquê tem que entrar num site lá dos Estados Unidos que é em inglês, você tem que pagar uma taxa também para fazer essa conexão dos Estados Unidos. Então, para que que eu vou querer mais burocracia, gastar mais dinheiro só para fazer uma conexão e ficar dentro do aeroporto? Então, não faz sentido, né? Então tente ver nessa parte também que a conexão não tenta se iludir muito, né? Em sair na conexão, sair do aeroporto e coisa e tal, porque se você perder o voo, você tá ferrado. Então, é aquela coisa, né? O barato pode se tornar caro. Então, Estados Unidos, ali na parte do hotel, eu já descartei para não ir por lá. Então, já foi uma. Já coloquei do lado os voos que tinham da Latam e tudo mais. E aí, os voos que tinha para ir, para fazer a conexão para Tóquio, era a Emirates, né? E por Dubai, a Qatar, a linhas aéreas, que é por Qatar, onde foi a última Copa do Mundo, e pela Turquia, Turkish Airlines, que é a empresa da Turquia em Istambul. Então, essas três empresas. Quando eu escolhi o hotel e foi para a parte do voo, quando eu escolhi a Emirates para ir por Dubai, o pacote ficava mais caro, porque é uma empresa bem grande, todo mundo já ouviu falar, né? E ir por Dubai é um ponto turístico, enfim, então é um lugar bonito, então a passagem se torna mais cara ir por Dubai. R$ 2.000 dava o pacote a mais para ir por Dubai. E aí por Catar e pela Turquia dava R$ 2.000 a menos. Então até na escolha da aviação pode interferir no preço final do pacote. Então, se por Catar, que é uma cidade incrível, tá louco? E por Catar e pela Turquia é R$ 2.000 a menos, é claro que eu vou escolher um desses lugares para ir. Porque a minha conexão, como eu disse, o meu foco é Tóquio. Então a conexão é apenas um lugar que eu vou parar, vou ficar no aeroporto esperando o meu voo para Tóquio. Então não tentem se iludir muito com conexão, que vocês podem sair do aeroporto, coisa e tal. Ah, eu vou por Dubai, vou pagar R$ 2.000 a mais e vou tentar sair por lá. Cara, assim, eu vou pagar para ir. Eu escolhi a empresa então da Qatar, né? Eu vou ir por Qatar, Porto Alegre, São Paulo, Qatar e do Qatar até Tóquio no Japão, né? Então vão ser um dia, né, dentro do avião andando, um dia dentro do avião. Tem refeições,
Nossa, é muito. Tem vídeos no YouTube, pessoas, se vocês quiserem olhar lá, pessoas que foram já para conexão em Doha, no Catar, né? É lá onde que no caso vai ser essa conexão, Doha no Catar, um dos melhores aeroportos do mundo, junto com a Emirates e outros lugares. Tem vários aeroportos. É uma cidade, né? Tem aeroportos que é incrível. Então, tem várias refeições dentro do avião. Eu vou chegar lá praticamente sem fome em Tóquio, no Japão, o que já ajuda na economia também. Então, tente saber também, as regras mudam, cada tempo muda as regras sobre mala, mas eu posso levar uma mochila, como eu sou homem, né? Pouca coisa numa mochila já tá louco de bom. Então, vou levar uma mochila com algumas roupas, como eu vou ficar 6 dias, vai dar uns 5 dias, 4 dias e meio em Tóquio. Vou levar uma mochila ali e levar uma malinha que tenha a dimensão padrão, né? A dimensão que você tem que seguir as regras ali de quanto que é de 55 de altura, para mim largar em cima ali do meu assento, que eu quero trazer algumas lembrancinhas para a família e tudo mais. Então, para mim também. Talvez eu compre essa mala lá no Japão. Eu tô vendo ainda se eu vou comprar aqui e levar vazia ela, ou se eu compro lá e trago ela com presentes. Então ainda tenho que ver. Então sempre tente se informar, né? Se você quer pegar uma mala grandona, aí ela tem que ser despachada, eles cobram o valor. E aí é cobrado um valor, né? Para mala maior, ela tem que ser despachada e tudo mais. Então, é assim, em Tóquio tem dois aeroportos, tem o aeroporto de Narita e o de Haneda. O de Narita ele é bem retiradão da cidade, eu ia ter que pagar ônibus ou táxi para mim ir até o meu hotel. E o de Haneda, ele é bem mais perto e provavelmente eu vou ter que pagar, né, um ônibus ou um táxi para mim ir. É a única vez que eu vou pagar um táxi ou pegar um ônibus ou metrô vai ser quando chegar no aeroporto para mim ir até o meu hotel, porque é longe, né? Quando eu fechou o pacote, quando eu pesquisava lá, eu sempre colocava no aeroporto mais perto, né? O Eneda. Mas quando fechou meu pacote, automaticamente eles escolheram de Narita, porque o voo não ia parar em Eneda. Então, por mais que eu escolhia o Eneda, o pacote de viagem fechou para mim ir em Narita. Então, eu vou ter que pagar ônibus, enfim, para mim sair de Narita, do aeroporto de Narita até o meu hotel. Vai ser para mim ir, e depois quando eu for sair para mim vir embora pro Brasil, para mim voltar também vou ter que pagar um ônibus ou enfim. Então só as únicas vezes que eu vou pagar por transporte vai ser quando eu chegar e quando eu for retornar. Então, por quê? Porque eu escolhi um hotel perto da onde eu vou fazer o turismo. Então, quando você for escolher o hotel, se liga nisso. Escolha o hotel perto. Ah, você vai para Paris, então tenta escolher um hotel mais ou menos perto da Torre Eiffel. Claro que com certeza deve ser caro, né? Se for um pouco retirado, tudo bem, caminha um pouco, vai dar meia hora, 45 minutos de caminhada. Você vai estar caminhando em Paris, então, né, caminhe, gasta só como vai com um sapato, um tênis bom, né, para que você faça a caminhada e já vá conhecendo a cidade. Então, pegue um hotel. Esse é um detalhe também importante. Pegue um hotel que fique num lugar bom, né, perto dos lugares onde você vai visitar. Bom, então é isso. O hotel então fechou por 9.800. Eu queria pagar à vista, mas eu tive que parcelar, porque tive outros imprevistos. Imprevistos podem acontecer durante esse teu planejamento da viagem, mas que sejam imprevistos que não derrubem a tua viagem, né? Que você planejou tanto tempo e aí deu um imprevisto no carro, isso e aquilo, você teve que, não vou fazer mais a viagem. Então, imprevistos acontecem, então eu queria pagar à vista, mas não deu. Estou pagando parcelado, como eu disse para vocês, tem várias formas de pagamento parcelado.
Então você pode fazer de várias formas de pagamento, então não é o bicho não. Como eu disse, né, fazendo essa cotação de preço, até posso explicar para vocês, me chame no privado aí que eu explico melhor. De 15.000 foi para 9.800 a viagem. Então, para vocês entenderem que dá para fazer esses esquemas assim, de cotação de preço para que o preço fique bem mais acessível, né? Esse é o olhar, né, de gerente de projetos que você vai ter dessa tua viagem. Como você, se você não tem um curso de gerente de projetos, você, né, viu eu falando aí que você pode fazer essas cotação de preço, escolher um hotel que você não vai gastar, que você só vai gastar a sola do tênis ali, não vai gastar em transporte nenhum. Isso é fazer uma cotação, isso é fazer um gerenciamento ali da tua viagem para que você gaste menos, né? E aí esse dinheiro você pode gastar em presentes para a família e para ti também. Então é isso aí, próximo vídeo eu vou mostrar tudo que eu tenho na planilha, né? Essa viagem você vai botar numa planilha no Excel ou num caderno. Se você não sabe Excel, pega um caderno, escreve tudo no caderno. Próximo vídeo então eu vou falar, vou pegar essas coisas e vou mostrar para vocês. Toda a viagem planejada, os lugares que eu tenho planejado já onde eu vou visitar. Inclusive a Disney, né? Também eu quero ir na Disney, tem a Disney em Tóquio. Eu vou ir lá também, então vai ter tudo, todo o planejamento que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E é isso aí, beleza? Então, para vocês entenderem, façam a cotação de preço na Decolar, na CVC, que o preço pode cair bastante, né? Um exemplo foi o meu, de 15.000 foi para 9.800. Então, tem esses esquemas aí para você poder fazer uma viagem mais barata, mais em conta. Beleza? Até a próxima, então. É isso aí. Valeu.